Muito bem, rapaziada, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do A1 Esportes, o nosso programa Arena Esportiva. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Dejonato Costa, dos árbitros que a gente tem aí na Expoente, a nível nacional, e que é da nossa casa, é de Marabá, é daqui, é da nossa terra. Dejonato, muito obrigado, meu irmão, por receber o nosso convite. É muito difícil o árbitro. Tá aparecendo assim nas mídias sociais. O que eu tava falando pra você em off agora há pouco, o primeiro árbitro que eu vi no podcast foi o Daronco. Eu falei, caramba, aí eu querendo te convidar. Eu disse, será que ele vai aceitar? Será que a CBF vai deixar? Mas obrigado, meu irmão, por ter vindo e por acreditar na nossa credibilidade também. Não, boa noite a todos aí, né? A todos os telespectadores aí do podcast, que eu também tenho acompanhado o trabalho de vocês, um trabalho muito bacana. Mas é isso, a gente está dentro do processo, né? E assim, uma forma de estar valorizando o trabalho da casa, o trabalho da nossa cidade, da nossa região, né? E na hora que você me fez o convite, eu também não neguei em nenhum momento, né? É claro que a gente não pode aparecer muito, mas uma oportunidade dessa de estar batendo papo, né? Resenhando sobre o que a gente ama, eu acho que vai ser um bate-papo legal. Muito bem, o que a gente ama? O que a gente ama? Ama o futebol, né? Ama futebol. E eu já te falo de cara, Jonathan. Eu jamais eu queria ser árbitro, cara. É muito difícil ser árbitro. Eu tava te falando aqui que nem pelada eu apito. A nossa pelada lá, se não tiver ninguém para apitar e ficar só comigo, a pelada vai acabar. Porque eu não apito em hipótese alguma, porque eu acho muito difícil. Eu acho extremamente difícil apitar. O Macho News, que é um dos nossos repórteres, ele fala até que o juiz tem que ter os olhos de águia, né? Para conseguir enxergar tudo. Claro que tu tem teus assistentes ali, tu tem o quarto árbitro, tu tem assistente número 1, o 2. Hoje, com o advento do VAR, você tem um VAR, mas nem em todos os jogos você tem um VAR. Por exemplo, no Campeonato Paraense aqui, você vai ter um VAR ali, possivelmente de uma semi para uma final. E eu acho muito difícil você ser árbitro por todo o jogo, pressão de torcida, pressão de jogador. E eu queria saber como que você descobriu essa paixão, se é uma paixão, se é um amor, se é um hobby, e como que você entrou no meio da arbitragem, se você não quis ser um jogador antes de tudo. É engraçado. Hoje eu já jogo minha bola também, né? Mas é o futebol, igual a gente falou no início, né? O futebol, ele move realmente a paixão mundial. E foi do futebol que eu desviei para essa área da arbitragem, né? Eu jogava na escolinha de futebol, eu jogava na época também no CAIC, onde eu estudava, né? Na Folha 13. Que posição tu jogava? Eu jogava de fixo. Fixo. Então é o futsal, né? Futsal. E no campo de zagueiro, né? E daí chegava um momento que não desenrolava essas ações, né? Essa habilidade. Foi quando a gente começou a atuar apitando os treinos, né? Já na escolinha ali no campo do Pissarrão, né? Tinha uma escolinha que na época chamava... Eram duas escolinhas que tinham espaço ali no Pissarrão. Hoje eu até vi uma foto do Pissarrão naquela época de Pissarra, né? E achei bastante interessante relembrar que é daquela época, né? E daí, atuando, acabou que no treino desenrolava, era reserva, ia lá, né? Não dava aquela liga toda e acabava apitando os treinos da escolinha. Ao invés de treinar, eu ia apitar. Chegou uma época que estava assim já, né? Mas tu teve a iniciativa ou foi alguém que eu pediu? Tive a iniciativa. Eu nos primeiros momentos, é claro que sempre alguém tinha que apitar, era aquele rodízio. Né? E quando passou pelo rodízio na minha vez, eu acabei, né? Não, no próximo treino eu apito de novo. Porque aquela então ideia tu foi gostando. Foi gostando. Nossa. Eu costumo falar pro pessoal que hoje eu bato a bolinha aí no meio da galera dos árbitros, né? De zagueiro ainda? Não, jogo de meia atacante. E aí eu falo que eu aprendi a jogar depois de velho, né? mas foi daí dos treinos que acabei pegando esse gancho, né? Até mudar para Velha Marabá, que na época eu morava aqui na Nova. E quando eu mudei para Velha Marabá, tinha um cara que era excepcional, que trabalhava na Liga Esportiva. Isso em 2007, né? Na gestão do Edmilson Sanches ainda, que era o Neroso, né? O saudoso Neroso, não sei se você vai recordar, mas o Neroso era
Era um cara influente no meio de quadrilha, no meio cultural, né? Sim. E trabalhava na liga. E passando lá pela rua de casa, né? Tinha um contato amigável ali morava minha mãe até hoje mora num setor bem legal ali, que é a turma da Magalhães Barata, Sede Não, Júnior, ali é... né? Tem uma turma boa ali, a turma do Luiz Júnior, né? Da Ali, galera. digamos que é a velha guarda da Marabá Pioneira. Exatamente, tem uma turma boa, Regis Júnior, tudo a gente, né, relembra. E aí o Neroso, Jonathan, vai ter um curso da federação no final de semana, lá no Mendonça, que Mendonça é o José Mendonça Virgulino, que é o colégio lá do Osórinho, né? Sim, o Osório. É o Osórinho. Já tinha 15 anos nesse Eu tempo, gente? tinha 17 anos. 17 anos. E aí eu eu vi falei numa reportagem que tinha começado com 15 e tal. 15 quando iniciou Naquele o processo. entendi, No processo entendi. de estar, como é que eu posso te falar, atuando nos treinos, Sim, né? sim. De uma maneira muito menos que amadora, né? Sim, Uma sim, maneira entendi. bem Sem muito compromisso, sem digamos compromisso, E aí e já tinha comentários de que eu gostava e tal, e aí ele falou, tu vai ter o curso. Eram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Inclusive, quem veio aplicar esse curso foi o que hoje é nosso atual presidente da Comissão de Árbitros do Estado do Pará, que é o Fernando Castro. Certo. E aí eu fiz esse curso, Silas, em 2007. E em 2007 mesmo eu saí do curso. O curso foi sexta, sábado e domingo. Quando foi na segunda-feira, que até hoje as reuniões da comissão de arbitragem, né, do grupo de arbitragem, é na segunda-feira, lá na Liga Esportiva. E na segunda me levaram para a reunião. Vai lá na reunião, segunda-feira. Aí começou aquele bate-papo, né, interessante, falava um pouco de arbitragem, falava das escalas, e ali naquele meio, né, com bastante pessoas que ainda atuavam, né, como é o caso do Messias, o João, Alex Gaio, o Queiroz ainda atuava, ele era gestor com o Messias, mas ainda atuava. E aí daí então eu comecei a fazer parte do processo, né, da arbitragem em si. E depois daí veio o primeiro jogo, aí veio o segundo, veio o terceiro, e a gente foi trilhando. Mas aí é uma dúvida minha. Tu já começou, depois desse curso aí, no processo, como árbitro, o central de apito, ou começou como assistente? Não, começa como assistente. Como que é feito isso? O cara que ele quer ser assistente, ele já começa como assistente, ou não, o cara começa como árbitro e fala, não, tu tem mais aptidão para assistência. Como é que é feita essa diferença? A comissão, ela quando não te conhece, ela vai te sugerir isso, né? Que você vá para bandeira. E eu bandeirei muitos jogos, né? Bandeirei para grandes árbitros do futebol marabaense. E daí chega um momento que você se identifica mais, por um lado, né? Hoje, por exemplo, ficou um pouco mais fácil. Hoje, às vezes você apita uma pelada ali, né? E você olha, pô, esse cara tem um perfil de árbitro central. Se ele vier para o nosso meio, a gente vai trabalhar ele para isso, né? E eu acabo também fazendo alguns apontamentos, né? Tipo uma peneira também, vocês conseguem ser os olhos da comissão, né? Falou, olha, ali tem um cara bom. Mas há 15 anos atrás não era assim, né? Você entrava, ele queria te colocar na bandeira. Não, vai começar na bandeira e tal. E a pessoa que começa do zero também, no caso, não tem contato nenhum, nunca teve nenhum tipo de reciclagem, né? Algum tipo de curso, ele vai iniciar na bandeira, não tem jeito, né? Sim. E aí vai surgindo as oportunidades para que você atue, né? E a oportunidade para atuar como árbitro central foi muito engraçada, cara. Foi num processo que... Porque o árbitro não chegou... Não, foi pior do que isso. A reunião era nas segundas-feiras e estava todo mundo reunido e os árbitros iriam entrar em greve porque o valor das taxas não estavam caindo. Tá. Tava todo mundo em greve. O Messias era o presidente na época, chegou, tava todo mundo reunido no campo, né? Ali na beira do tradicional de Oliveira. Pegamos os bancos de reservas, sentamos ali para conversar, né? Dizer que a gente ia entrar em greve, tudo. De repente o Edmilson Sanches chega, que era o presidente da comissão de arbitragem, olhou aquela cena. Ô Messias, que doideira é essa, cara? Vai ter jogo agora. Falei, não, mas ninguém vai trabalhar, porque tá todo mundo em greve, né?
Aí ficou aquele clima, e o Edmilson, para quem conhece, que eu sou muito fã dele, cara. É um cara que me ajudou muito e assim, eu gosto muito dele, né? Hoje ele tá em Sim. São Domingos. Pelo jeito dele espuletado mesmo, nervoso. Moço, ele foi pra cima do Messias. Eu falei assim, eita, eu ali naquele fogo doido, cruzado. Aí eles entraram num consenso. E o que aconteceu? Era um jogo da segunda divisão. O Messias pegou, levantou a mão assim, ó. Vamos entrar nesse consenso aqui, mas eu preciso de um trio de arbitragem e não dá tempo de quem mora na Nova, na Liberdade, no Morada Nova, pegar o uniforme para vir para cá. Então, quem mora na Velha vai trabalhar no jogo. E quem morava na Velha, Jonathan. Eu, o seu João e o Cibita, né? Que chamava de Cibita, que é o Luzivan, lá da Santa Rosa. E daí foi pra esse primeiro jogo, cara. Ficou nervoso? Muito, tá doido. Uma camisa emprestada. Tipo assim, É. na hora de apitar o início do jogo. Não, foi coisa de louco. Meu Deus do céu. Não vai ter vídeo pra mostrar isso, mas foi horrível. Foi uma atuação... A arbitragem não foi boa. O que é uma arbitragem horrível? Assim, cara, é uma arbitragem horrível que... Na visão de vocês, árbitro. Uma arbitragem horrível, Silas, é a que a gente não passa aquela credibilidade, né? Nós, enquanto árbitros, o que é o importante? Todo mundo usa essa frase de o árbitro passar despercebido, né? Sim. Mas nem sempre vai acontecer isso. Às vezes ele vai passar despercebido por uma atuação desastrosa e às vezes ele não passa despercebido também se ele fizer um bom trabalho, se ele, por exemplo, expulsar o craque do time adversário, né? Sim. Quem expulsou foi o árbitro. Então, ele vai aparecer, ele vai estar nos holofotes. Mas uma arbitragem que tem credibilidade é que passa por decisões técnicas assertivas no campo, né? Isso eu aprendi com um dos nossos instrutores, na época era ainda instrutor, que é o nosso atual presidente da Comissão Nacional, que o árbitro ele ganha credibilidade dentro do campo de jogo, ganha o respeito a partir das suas tomadas de decisões, né? Se ele tomar as decisões assertivas durante o jogo, tanto técnica quanto disciplinar, ele vai ter a credibilidade, né, dos jogadores, né, da comissão, né, torcida de todo mundo, né? Todo mundo tá vendo, né? Agora, a partir do momento que eu deixo, por exemplo, de aplicar um cartão vermelho clássico, bem didático, que até o pipoqueiro lá que tá vendendo pipoca viu que era para cartão vermelho, aí a temperatura do jogo muda e eu acabo perdendo, né, o controle da partida, né? Agora, me fala uma coisa, Dejano. Eu não sei como é que é. Eu vou me basear muito pelo jogador de futebol. O jogador de futebol começa na escolinha, da escolinha ele por cima. Vamos usar um exemplo em Marabá. O cara começa no Clube da Bola. Aí do Clube da Bola ele começa, vai subindo de categoria, entra numa base do Águia, se destaca ali só profissional, um profissional vê um clube do grande, compra ele, pá, ele estoura a nível nacional. Como que... Hoje tu é CBF, né? Sim, eu sou do quadro nacional. Como é que um árbitro, e agora possivelmente alguém que esteja assistindo a gente, que olhe para ti e diz, pô, esse cara aqui de Marabá é árbitro CBF. Eu quero ser como ele, eu quero chegar a ser um árbitro CBF. Como que é o processo, como é que é a carreira, como é que é... Tu é árbitro de Marabá, tu começa aqui apitando na Liga Esportiva Marabá. Como é que é feito esse processo? Como é que tu vai subindo os degraus? É um processo, eu costumo falar que é primeiramente técnico, né? Às vezes a gente fala que a gente nasce com um dom, às vezes a gente nasce realmente com um aptidão, um feeling, né? Um feeling ali para ser aquilo, porém tudo tem que ser aprimorado, né? Tudo tem que ser trabalhado. Então, não basta só o talento, né? Não tem. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar. Assim como o jogador que treina diuturnamente, nós também temos que prezar por isso, né? Para buscar o nosso melhor resultado. Então, você tem que fazer a escola de arbitragem. A escola de arbitragem, a gente costuma dizer que é uma pós-graduação para quem... Antigamente era permitido ingressar no quadro nacional só com um nível superior. Hoje não tem mais isso. Acho que há 2 anos já não tem mais. Então, assim, quem já era formado para ingressar tinha que ter, né? Independente de qualquer área. Educação física, direito, professor, contador, se tivesse um nível superior. Hoje não tem mais. O ensino médio já supre essa necessidade, né?
Então, dentro da escola de arbitragem, que são 320 horas, salvo engano, você tem aulas das regras do jogo, técnica de arbitragem, direito esportivo, né, primeiros socorros, língua portuguesa, porque se você não conseguir redigir uma súmula, você vai parar no Difícil, tribunal, né? E o tribunal vai olhar o teu erro lá e você pode ser prejudicado, né? Direito esportivo, isso tudo dentro de 320 horas, né? E você passa ali 6 meses, que é no mínimo 6 meses para que você possa se formar. E daí então você começa a estar apto, né, para o nível profissional, né? Para atuar em nível profissional, desde que você seja apto, fique apto na prova teórica e na prova física, né? Nas duas avaliações. E aí não é só também eu estar apto aí e vou lá, já começo a apitar. Não, a comissão de arbitragem, no caso estadual, ela vai avaliar o teu rendimento, vai avaliar se tu tem potencial, que tem pessoas... No caso do Estado do Pará, a FPF, né? O pessoal de Belém vai te avaliar. A comissão de arbitragem vai olhar, né? Não, temos um grande valor lá em Marabá, que a gente recebeu semana passada também, agora de primeira mão, vou estar divulgando aqui para vocês. A alegria, né? Eu até me arrepio em falar isso. E a felicidade do André Michel e a Suane serem indicados ao quadro nacional para realizar as avaliações agora em 2024. O André Michel é o André Michel Petri Galindo, né? É ele mesmo. Eu tenho memorizado porque eu apitei um jogo e eu gosto de pegar o nome todo do árbitro, sabe? Sim. Eu acho muito bacana, muito bonito falar o nome dele. Na hora que, tipo, tu apita o árbitro, apita de Jonathan Costa, não sei o que e tal, tá valendo o jogo. Legal. Acho bonito, sabe isso? Legal, então... mas é porque você acaba fazendo com que o nome dele entre em evidência. Sim, também, né? Repercuta também. E aí eu até brinco com os alunos com relação ao nome da gente, mas isso aí é uma outra resenha. Então, assim, eles foram indicados agora porque alguém do quadro da comissão de arbitragem observou o trabalho, Sim. né? O André é um árbitro que treina diuturnamente também, teve atuações regulares, né? Visto isso, aí sim, eu consegui identificar um grande potencial aqui, e aí eu vou testar esse camarada, vou colocar ele ali para fazer as avaliações a nível nacional. Por quê? Para você entrar no quadro da CBF, somente o presidente da federação que pode te indicar, né? Certo. A comissão, é claro que ele vai obedecer e vai... Obedecer não, ele vai respeitar o critério técnico da comissão que ele, né, formou, né? No caso hoje, Fernando e Olivaldo e Lúcio. E aí eles indicam para o presidente dando um aval, essa lista vai para o Rio de Janeiro, para a CBF. O que eu ia perguntar era isso, se era o presidente que indica ou a comissão da CBF vai observar e falar, pô, tem um cara ali no Pará, na Bahia. Não, é o presidente que vai indicar. Digo, olha, a gente tem um árbitro aqui no estado do Pará que está se despontando. Queria que vocês dessem uma olhada nele. É assim? A seleção nacional, ela passa primeiro pela federação local, né? Ela vai indicar exatamente quem que ela quer. Ela que fez essa triagem toda. Tantos árbitros aqui têm potencial e eu tenho esse número X de vagas. A CBF, ela te dá um número de vagas e você tem que preencher, né? Sim. Com os requisitos que o regimento da CBF exige. E aí, indicado, eles vão passar por um treinamento, uma prova teórica, uma prova física, e aí sim para assumir as vagas, para homologarem as vagas, né? Certo. Após homologado, aí sim a CBF começa a monitorar, né, esse rapaz indicado pela federação estadual. Porém, ali ele já é um árbitro CBF. Sim. As oportunidades que ele vai ter irão partir da análise do radar que a CBF cria, né, que é um programa. Mas para que isso aconteça, ele vai ter que fazer um bom campeonato estadual, alguém vai ter que ver. E, consequentemente, quando ele for escalado, alguém tem que estar observando. E ele tem que ter essa oportunidade na Série D, Série C, né? Tu lembra quando tu passou por esse processo? Passei por esse processo. Tu lembra, tipo assim, quando foi comunicado de que a CBF iria te avaliar? Porque eu imagino que para um árbitro, o CBF é como jogador
Ele joga no clube e a seleção convoca ele. Cara. Caramba, meu Deus do céu, velho. Eu faço É parte... tipo isso? Eu faço parte da seleção brasileira, cara. Porra, é um orgulho muito grande, Silas. Assim, é algo muito grande, né? A gente fala assim, eu vou vestir a camisa da seleção. O escudo tá lá, CBF aqui, né, cara? Então, assim, quando eu recebi a notícia, né? Primeiro, quando eu fiz as avaliações em 2008 para entrar no quadro da federação, a federação, naquela época, ela vinha aplicar o treinamento em loco aqui. E a avaliação. E aí, cara, eu lembro como um determinado momento, num teste físico, acho que em 2010, que foi feito ali no Belógio, era 52 bis, que tem uma pista. Hoje a pista é toda... Na época era toda esburacada, assim, sabe? Uhum. E aí tinha uns quero-quero, eu era aparentemente muito gordo, sempre tive uma condição física muito boa, né? Nunca reprovei em nenhuma avaliação. Mas o meu biotipo era um biotipo de sobrepeso. Sim. E aí eu terminei na baba junto com os outros colegas, só eu fiquei na pista, cara. E aí eu lembro como se fosse agora, hoje ele é membro da comissão, né, o professor Olivaldo. Ele falava, bora, termina que eu vou te levar para Belém. Termina. E eu ficava naquela, caraca, já pensou em apitar em Belém, cara? E aquilo me incentivou e eu acabou que finalizei o treinamento, a avaliação física. Só era o De Jonathan na pista, os quero atrapalhando. E aí eu consegui passar. E no ano seguinte ele me levou a Belém, cara. E aí ele viu em loco, observou. Aí eu fiz um jogo no Mangueirão, era o jogo, na época tinha a Copa Norte Sub-20, que era times do norte do país. Certo. Que era sediado em Belém. E aí foi quando, Aí você já era FPF. FPF. Já subiu um degrau, exatamente. né? Exatamente. Mas o primeiro jogo profissional, né? Essa Copa Norte era Sub-20, não era profissional, era amador, né? E aí fui fazendo amador, fui apitando nessa região toda aqui. Em Marabá eu já tinha assim, um histórico muito bom, que em um curto espaço de tempo, teve ano que eu fiz final do primeiro turno no Marabaense, final do segundo turno, o jogo final ida e o jogo volta. Era assim, eu tenho 14 finais de primeira divisão, né, e 9 finais de segunda divisão. Fora as finais aqui na região. Então eu comecei a ganhar uma notoriedade muito grande na região. Quem tem? Não, vou chamar o De Jonathan de Marabá, era Curionópolis, era Eldorado, Paraupebas, Canaã, esse raio de Jacundá. E aí eu comecei a atuar usando o escudo da federação no peito. Eu era do time da federação, né? Sim. Chegava lá vestindo a camisa da seleção paraense. Também, né? Sem sombra de dúvidas. Tu chega, por exemplo, vai apitar uma final, eu vou citar um exemplo aqui, Bom Jesus Tocantins. Aí tu chega lá com um escudozão. Exatamente, cara. Jogadores olham também, né? Te olham diferente também, tem isso, né? Bom Jesus, qualquer município, né? Bom Jesus também fiz muitas finais. Então, assim, era da seleção paraense, né? E aí, enquanto seleção paraense, o que é que tu almeja? Seleção brasileira. Seleção brasileira. E aí, apitando esses jogos amadores, eu só vim ter a primeira oportunidade de apitar o jogo profissional em 2011. 2011. Segunda divisão do Campeonato Paraense. Que era Paraupebas e Cametá, lá em Paraupebas. Paraupebas e Cametá. Tu recebe essa informação quantos dias antes? Tu tá escalado para apitar esse jogo da segundinha, Paraupebas e Cametá. Nessa época era feito sorteio, né? Era árbitros numa coluna e no outra, aí ia no Globo, aí, por exemplo, os árbitros dessa coluna estão escalados nos jogos. Hoje é chamada audiência pública, é uma designação que é feita, tem que ser transmitida. Sim, né? Eu inclusive acompanho algumas aqui pelo Instagram da FPF. E aí, geralmente, quando o jogo é no final de semana, a escala sai na quarta-feira, quarta ou quinta, né? E é esse procedimento que a CBF também adota. O jogo é no final de semana, como é muita competição, às vezes segunda ou terça, né? Sim. O jogo é no meio de semana, por exemplo, na terça ou na quarta, sai na sexta-feira. Eles publicam um calendário de audiência e você acompanha lá. A audiência da Série D vai sair tal dia para os jogos de tal dia. Uma outra dúvida é isso. Tu apita quais jogos em relação à CBF? Tu apita Série D, C, B, A, ou o árbitro ele apita
as competições da CBF, não existe uma... Tu é árbitro da CBF, tu pode apitar uma D hoje, tu pode estar apitando uma A amanhã, uma C no outro dia, no outro mês tu pode estar apitando uma B, tu pode estar apitando uma Copa do Brasil. É assim, eu Exatamente. pergunto de leigo, sabe? Porque na minha cabeça é isso. É isso mesmo. Antes tinha uma denominação, né? Isso acho que há 3 anos atrás. Tinha as categorias, né? Sim. Você começa com CD, depois vai para AB. E aí tem o Master, que é aquele que eu te falei que passou de 100 jogos ou foi FIFA, e não é mais, e tem o FIFA, né? Que são essas categorias. Hoje a CBF já não utiliza tanto isso. Tem lá a categoria, por exemplo, eu sou AB, mas a nova gestão ela acabou que unificou isso tudo. Então, eu posso estar hoje na Série D, amanhã eu posso estar na A. Não tem nada que impeça isso, entendeu? Tipo, o sorteio, porque, por exemplo, teu nome ganhou uma grande notoriedade naquela final da Copa do Brasil. Sim. Se não me engano, foi Flamengo e São Paulo, né? Foi Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians, exatamente. Que aí todo mundo... o Dejonathan Costa é árbitro marabaense, vai estar na final e tal. Se não me engano, estava no VAR, né? Era. No VAR ou era quarto árbitro? Era, na verdade, nós fomos convidados, né, para participar de toda a preparação da arbitragem. Como que é a preparação de uma arbitragem para uma final de uma Copa do Brasil? Cara, foi um momento assim muito, muito assim grandioso para mim, né, enquanto profissional, e muito de muito valor técnico, né? Nós chegamos na segunda-feira cedo, né? A gente encontra a equipe que vai trabalhar no jogo e começa aquela troca de experiência desde o café da manhã ao treinamento, ao almoço, a resenha, né? A concentração em si para o jogo. Então, o jogo era na quarta-feira, chegamos na segunda e aí ficou, né? Treinamento, sala de aula de manhã, treinamento à tarde. O treinamento, eu falei, é o físico, né? A parte ali, prática, tipo, né? Tipo um TAFzinho, né? Não é nem físico, não vamos fazer isso. É para você movimentar seu corpo, fazer ações de jogo, correr no campo em diagonal, buscar a grande área, fazer sinalizações, às vezes com jogadores, uma simulação de um jogo. Não perde tua linha de raciocínio, continua nela. A arbitragem tem alguma coisa meio que militarismo, porque eu observo, quando o Bandeira ele assinala alguma coisa aqui, pau, impedimento. Aí eu vejo ele com a bandeira aqui, né? E a mão Postura. Colada aqui, igual o militar quando ele faz a colada aqui. E eu vejo o árbitro também, às vezes, fazer isso. Ele fazer muito padrão, sabe? Fazer muito convicto, alguma coisa. Apita o centro de campo, ele apita com força, assim. Isso. É algo meio que... Não um militarismo, digamos que é tipo uma disciplina. Disciplina militar. Na verdade, a regra do jogo, ela te dá um parâmetro, né, de ilustração do que você deve fazer. Só que isso entra na questão postural do árbitro. Sim. Na escola, nos treinamentos, a gente é cobrado por isso, né? A postura, né? A linguagem corporal, a linguagem verbal. E essa questão a foto sai linda, né? O cara, pô, cara, bacana, acertou. Só que nada disso adianta se você não tomar a decisão assertiva. Sim. O nosso chefe costuma falar, pô, velho, vamos supor que tu tem que levantar nessa região do campo a bandeira com a mão direita. Tu levantou com a esquerda, tu acertou? Paciência, tu acertou, velho. Ninguém vai te matar porque tu levantou com a mão errada, ou tu não ficou numa postura adequada, ou tu passou um pouco da linha, né? Ninguém vai reclamar isso. A regra, ela te dá uma ilustração e a maioria dos árbitros segue muito a risca. Tem aquele árbitro relaxado. Isso aí é natural, vai ter. Aquele árbitro que é um pouco descuidado, né? Não vou falar, essa palavra relaxada é um pouco exagerada, mas ele descuida às vezes, né? Às vezes você vai indicar e o braço está um pouco, né, curvado, mas... Mas voltando para a final, não tem esse ditame de ser perfeitinho assim, não. Tem que ser assim, não. Você tem que ser do seu jeito, né? O importante é tomar a decisão correta. Beleza. Então, chegamos na segunda, fomos para a sala de aula, treinamento à tarde. Aí na véspera do jogo, a gente faz
situações de jogo com jogadores no campo, algo bem tranquilo para que o árbitro também não sinta, né? O trabalho, por exemplo, o trabalho técnico vai ser de manhã. Ele poderia, por exemplo, fazer uma academia, ele vai estar lá correndo no campo, né? Situações de área, uma jogada ensaiada, bola parada, né? E aí, feito isso, a parte da tarde é mais vídeos, né? Leitura, cara. Entender na planificação de trabalho, ela envolve a parte de controle de jogo, área penal, né? Aplicações de cartões, né? Situações de VAR. Então, assim, na planificação você vai alinhar tudo, que é a véspera do jogo, geralmente. Você, por exemplo, quem é o jogador mais problemático da equipe A, da equipe B? Vocês vão estudar os caras. Isso. Quem é o jogador, aquele cara que arma o jogo? Ele bate com a esquerda ou com a direita? Quando eu estiver do lado dele, para que lado eu tenho que ir? Ainda tem Né? essa questão do teu posicionamento para não atrapalhar o jogo, né? Apitar o jogo, por exemplo, do Diego, que jogava no Flamengo. O cara descia a bola no peito. Se você não fosse ágil, ele girava a bola aqui por perto de você e já estava no companheiro dele. Então você tinha que fazer essa leitura, né? Tinha realmente que buscar entender como joga taticamente a equipe quando está com o resultado a seu favor, quando não está, né? Então, às vezes, pegar a parte disciplinar dos últimos 5 jogos, quem foram os jogadores que tomaram mais cartões amarelos e quais foram os motivos. Então, tudo isso é feito, essa planificação, né? Ajuste de contato visual com o árbitro assistente, em que determinado momento ele vai entrar para tomar uma decisão, né? A linguagem corporal, a verbal, isso tudo é trabalhado dentro da planificação do jogo. Nessa final, o teu trabalho era especificamente fazer o quê? Eu, juntamente com três árbitros jovens promissores do Brasil, nós fomos para participar de toda essa preparação. Né? Nós não atuamos em si diretamente no jogo. Participamos da parte do campo e da parte do VAR. Né? Entender como que era o processo e a CBF acreditando que nós 3 tínhamos um potencial para buscar mais além, porque éramos jovens, né? Sim. A equipe muito experiente repassando todo esse trabalho, né? Então, assim, não atuamos diretamente na designação do jogo. Nós fomos convidados para participar de toda a preparação, né? Aí, às vezes, eu recebi muita mensagem, não estou te vendo no campo e tal, né? Aí eu falei assim, aí tive que explicar, porque às vezes a imprensa ela quer vender a informação e árbitro, né? A imprensa de Belém vendeu também várias manchetes, né? Eu até brinco com os alunos quando eu tô dando aula lá na escola, eu falo assim, joga meu nome no Google aí, cara. Aí, pesquisa aí que tu vai ver. Aí aparece várias matérias, né? Então, eles vendem de uma maneira para que mostre, né? Mas em si, no jogo, a gente participou como, vamos supor que fomos ouvintes, né? Mas isso é bom, cara, porque é um orgulho pra gente. Você é de Marabá, você é do estado do Pará e você leva o nosso nome. Agora, Jonathan, tu lembra assim quantos jogos tipo assim, por exemplo, tu lembra quantos jogos tu apitou? Mais ou menos. Na D, na C, na B, na A? Tipo assim, por exemplo, na A, tu lembra quantos jogos tu apitou? Nós fizemos 32 jogos, né? Eu de adicional, né? Junto com a equipe paraense. Na Série B eu fiz 4 jogos. Na Série C, cara, foram mais de 15 jogos. Vamos para a Série B, que a Série B a Série B e a Série C são bem pegadas, sabe? A Série B, qual um jogo que tu lembra assim que foi bem difícil para te apitar? Cara, foi o primeiro jogo, velho. Qual foi o primeiro jogo? Porque o primeiro jogo foi Brasil de Pelotas e Londrina. E o que acontece? Era o jogo de abertura da competição. A Série B? E era o único jogo naquele horário. Ou seja, o Brasil todo ia me ver. Que ano era? Foi 2021. 2021. E aí eu falei, caraca, só assistindo o Premier, Sport TV não, e todo tal. mundo. Acaba o jogo, o presidente da CBF, que na época era o Coronel Nunes, liga, sabe? O presidente da comissão de arbitragem liga para dar os parabéns. Assim, para mim foi o mais difícil,
né? Mas tu lembra assim, tu chegando, foi em Londrina, né? Foi em Pelotas. Pelotas. Então, É. tu lembra tu descendo do avião, chegando lá, indo pro hotel, preparando pro jogo. Concentrando. Como é que tu se sentia? Cara, era aquele sentimento de, assim, dizer pra equipe que tava comigo, cara, esse é o jogo. A gente tá fazendo a abertura da competição. A abertura da Série B é comigo. Todo mundo vai ver. E é o jogo de estreia. Minha estreia. Cheguei nos 2 assistentes, cara, vocês têm que me ajudar. Porque esse jogo pode nos dar oportunidades melhores, né? E na planificação, foi uma planificação bem amarrada. Fizemos uma videochamada com a psicóloga, na época a CBF tinha, que era a doutora Marta, que acompanhava a gente. Agradeço até hoje pelo carinho dela conosco. E daí fizemos um trabalho realmente de concentração, sabe? E aí era em Pelotas, o jogo à tarde, a gente viajava no outro dia, saindo de Porto Alegre para Pelotas. Numa van da federação. E aí, cara, tensão até chegar lá, Silas. Vocês ficam nervosos igual o jogador também, que o jogador ali na concentração, o cara não é nervoso, é ansiedade, o cara quer jogar logo. Vocês também querem logo soltar o apito, começa... Aí daí você ficava imaginando, porra, o Premier, quem... Aí que é o no Grupo Instagram Lobo, né, da gente, no caminho para Porto Alegre, um monte de solicitação de pessoas importantes da imprensa, pedindo para seguir Sandro Mirahit, uma galera, sabe? Aí fui descobrir o Sandro Mirahit ia ser o comentarista de arbitragem do jogo. E começou, sabe? Falei, cara, o negócio é outro nível, velho. É um nível... Eu acho que se fosse eu, nem pegava no celular. Cara, velho do céu. Desinstalava o Instagram, o Facebook, só pra não ter... Aí eu falei assim, vamos pro jogo, cara. E nesse jogo teve um detalhe muito interessante, que eu nunca tinha apitado de chuteira de trava. De chuteira de trava. Não. Tem que usar chuteira de trava, é Eles obrigatório. orientam a usar. Você né? não pode usar só site, tem que ser uma chuteira. Tem vários árbitros na Série A que apitam de tênis. Tênis ou só site, mas o risco é grande. A orientação é... E aí tava chuviscando, velho. E aí o assistente, Luiz Diego, não, vai na tua só site mesmo e tal. Não, moço, tu é doido se acontecer alguma coisa, cara. Se tu cair, tu vira mesmo. Aí eu fui uma semana no Brasil. Fui no shopping, comprei uma chuteira de trava. Cheguei no vestiário, vou ou não vou de trava? Cara, Silas, no jogo tava só chuviscando e o clima frio, acho que tava uns 12 graus. Cara, no jogo eu de trava, quase que eu ia escorregando. Se eu tivesse de só site, eu tinha escorregado. Jogador tira onda com vocês, tira tipo assim, pô, professor, essa chuteira tá melhor do que a minha. Tira. Ei, você tá bem calçado, hein? Fala. Tá bem calçado, né? Tá bem vestido e tal. Quais são os principais que o jogador fala pra árbitro? Ah, tipo assim, cara. coisa que tu lembra engraçada. Não, eu falo assim, pô, professor, ajuda aí, né, cara? Tá, tem, como é que eles falam? Como é que diz? Tem a família pra dar o leite e tal, né? Eu falei, pô, cara, tem que jogar, velho. Essa de meter... Mas o teu que eu faço o meu. Essa de meter, pô, professor, o senhor tá bem hoje, hein? Vamos lá. Aquela migué, né? E aí a gente acaba que se tu não tiver aumentar o bônus, vai cair, né, velho? Tipo, por exemplo, você é um árbitro, dentro de campo, você é uma autoridade. Certo. Mas só que tu vai apitar um jogo, tipo assim... Tu lembra de algum jogo que tu foi apitar e tu fala, caramba, aquele cara ali, eu vi ele na televisão. Por exemplo, eu sou o árbitro, vou apitar um jogo que tem o Ronaldinho Gaúcho, hoje tem o Neymar. Eu vou apitar um jogo que tem o próprio Diego Ribas, tu falou. Uhum. Tu vai apitar um jogo que tem o Gabigol, tem o Pedro. Tu vai apitar um jogo que tem o Fluminense, tem o Marcelo. Como é a tua preparação para a tua admiração por aquele cara não interferir na tua partida frente a uma jogada envolvendo ele? Cara, é o mental. É um pilar que a gente tem que utilizar e, assim, trabalhar ele também, cara. Porque você fala assim, não, eu tenho que estar preparado mentalmente. Mas como que você está se preparando, né? Tem diversos macetes, né, que faz com que você se prepare mentalmente. Eu, por exemplo, adoro jogar um xadrez antes do jogo para pensar um pouco em que estratégia eu vou utilizar, né? Quando a gente está concentrado, leva o xadrezinho, quando não leva a gente no celular. Aí tem os joguinhos que a doutora também passa pra gente, né? Pra você ficar zen, um trabalho de respiração.
Chega lá uma respiração diafragmática, né? Todo um cuidado. E para que você fique bem leve e realmente isso não interfira, porque às vezes eu vou olhar um jogador que pode trazer problema, né? E eu tenho que atuar de uma maneira parcial ali, né, cara? Mesmo tu gostando, tu gosta, porque o árbitro é um ser humano, né? Como qualquer outra pessoa. Eu acredito que vocês, quando não tá trabalhando, tá em casa, tu vê um jogo também. Pô, vou assistir um jogo aqui agora. E tu vai ver um jogo ali, tu consegue sair do profissional para ser apenas um telespectador ou tu fica analisando, tipo, Não. se fosse eu ali, eu faria assim. Não, aqui. Outra coisa, quando tu vê um colega apitando, que aí tu viu que ele cometeu um erro, tipo assim, eu jogo no gol. E goleiro, a gente costuma falar que goleiro nunca torce pro mal de um outro goleiro. Ele sempre sente por aquele cara. Tipo, eu vejo um cara jogando gol, ele falha. Pô, cara, que eu me sinto mal por cara. Vocês são assim também? De ver um outro árbitro? Cara, sim. O cara que tem a arbitragem na veia, ele não vai torcer contra o colega, né? Que tá atuando num jogo, por exemplo, de grande importância, né? Eu costumo dizer que, às vezes, até quando a gente está numa posição onde a gente acha que tem muito isso, né? Pô, eu tô ali trabalhando de quarto árbitro, mas eu queria estar lá dentro. Mas quando eu tô ali de quarto árbitro, eu tenho que trabalhar de uma maneira em que eu quero que um colega meu faça quando eu estiver lá no meio, né? Sim. Atue de uma maneira bem regular. Então, assim, quando a gente vê um erro de um colega, se for um colega próximo que tem abertura, a gente vai trocar figurinha, né? Uhum. Agora, quando não é, a gente pega aquele lance, pega aquele detalhe e utiliza em nosso favor também, né? Uma hora acontece. Para que não aconteça, né? Você vai trabalhar, por que ele tomou aquela decisão equivocada? Vai analisar. Foi a chegada, ele não trabalhou a respiração, ou tinha jogadores encobrindo ele não buscou o melhor ângulo, né? Ou ele não viu. Então, assim, é analisar de uma maneira técnica, sem ser clubista ou torcedor mesmo, para você avaliar e tirar isso como proveito também. Não tem jeito. Na tua opinião, e não só como opinião, quando tu começou, tu deve ter tido alguém como referência. Quem era o teu referência? E hoje, depois de tu falar dessa referência, quem para ti é os 3 árbitros que são top 3 do Brasil hoje? Não. Assim, no início, né, eu tive e tenho até hoje um contato muito bom com o Simon, né? Hoje ele é comentarista da Sport Center, né? Ele trabalhou muito tempo na ESPN. O Carlos Eugênio Simon, que para mim até hoje eu não vi. É o árbitro de 3 Copas do Mundo, né? O brasileiro. Eugênio Simon, e ele veio a Marabá, fizemos uma recepção muito legal com ele. Acabou que a gente criou um laço legal, né? E hoje, inclusive, eu ainda falo com ele. E me inspirava muito no estilo dele apitar, firme, né? Aquele gaúcho que não tinha muito... Eu lembro daquela situação emblemática que ele foi o último jogo da carreira dele, foi a final onde o Fluminense foi campeão, que ele termina de uma maneira bem assim, incisiva, jogando os braços para cima e apitando no meio. Então, um vídeo que arrepia, né? Ele respira fundo também, né? Eu lembro desse vídeo. Foi muito firme, cara. E a imprensa, ao invés de ir atrás do Fluminense, foi atrás dele. Ele tava se aposentando, cara. Que coisa doida. E eu lembro que naquela vez, ele veio aqui em 2010 e daqui ele ia fazer mais um jogo do Brasileiro lá no Botafogo e ia para a Copa do Mundo. Então, assim, eu já tinha como inspiração e quando veio foi que na época que ele veio... Porque quando ele veio, tu conheceu a pessoa também, exatamente. Né? Foi quando o Águia, na época, pediu árbitro FIFA e a CBF mandou o trio da Copa do Mundo. Olha só. Águia e Remo aqui, né? Então, aí depois ele retornou aqui para aplicar um treinamento. Que vocês já. Na época foi o primo, né? Que hoje é preparador físico dos índios lá. Ele que trouxe, né? E aí o Simon veio e aí foi muito bacana, cara. E o top 3? E hoje, cara, eu coloco o Klaus como número 1, porque eu gosto muito da... O Klaus, por nome, talvez a galera Rafael pode não saber. Klaus. Rafael Klaus é aquele que tem aquele cabelinho aqui, assim. Exatamente. A marca dele pra mim é aquela... o cabelo meio... cabelinho aqui.
Então, assim, o Klaus, para mim, ele é uma referência muito grande pela calma, pela postura, pela tranquilidade. Me identifico muito. Tecnicamente, então, Ele diferente. ele é Então. muito regular, né? E aí vem o Hilton, E o Pereira Sampaio, o Hilton que foi na última Copa tá concorrendo agora como um dos melhores árbitros do mundo, que para mim foi o que eu tive o momento de preparação com ele, né, antes que ele Foi que naquela apitou final a lá, né? Copa, a final da Copa do Brasil. E já tinham outras experiências fazendo reserva para ele em jogos do Paysandu, do Remo. Então, assim, para mim ele é o da vez. E o terceiro, para mim, é o Flávio Souza, também de São Paulo, que eu me identifico muito. Flávio Souza, não vou lembrar Que é o que agora. chamam de Jim Carrey, né? Ele parece muito com... Tá, sei. Ele é um cara sensacional, cara. Conheci ele fazendo uma reserva. E assim, às vezes a gente se identifica com a pessoa e acaba admirando o trabalho da pessoa e assim, pegando um pouquinho, né? Tem vários árbitros no Brasil, por exemplo, tu falou do Rodrigo. O Rodrigo é um baita de um árbitro pernambucano lá. Tive a oportunidade de ter, né, contato com ele. Mas assim, se for falar os 3 hoje no Brasil, para mim são esse top 3. Bom, tem vários, como tu falou. Eu gosto muito também, mas aqui é como telespectador. Eu não entendo nada tecnicamente. Eu fico impressionado como é que vocês conseguem se atualizar, porque a FIFA parece que toda semana atualiza alguma coisa referente à arbitragem. E aí vocês têm que estar lendo aquilo ali, tá atualizando. Uma coisa que, tipo assim, a interpretação, cabe interpretação, não cabe interpretação, não, o regulamento diz que isso é muito chato, cara. Mas eu gosto também muito do estilo de arbitragem do Daronco. É, um bom árbitro, né? Um dia desse eu me surpreendi, porque eu fui ver o Sauditão, né? E aí tô vendo o Saudita, pá, Cristiano Ronaldo. Daronco. Digo, que isso, velho? O que é que esse homem tá fazendo? O que esse cara tá fazendo no Saudita? Naturalizado, né? Eu digo, aí eu fui pesquisar no Google, aí fui ver que é um intercâmbio que eles estão fazendo lá, levando os melhores árbitros de cada continente, né? Isso é muito bacana também, né? Bacana, cara. Se todos tivessem essa oportunidade, seria ótimo, né? Tu gostaria, de poder apitar um campeonato? É um sonho, qual velho. que seja o Saudita, qualquer que seja outro campeonato, pra tu ver a experiência de outra cultura. Sim, que é totalmente diferente, né? E aí você ganha até uma credibilidade. Por quê? Por que o árbitro brasileiro? Isso que eu fiquei no questionamento. Eu digo, por quê? A arbitragem brasileira é muito, muito forte, Silas. Sim. Erros, eles vão acontecer como qualquer outro lugar, mas a nossa cultura é difícil, né? A cultura do jogador reclamão, da comissão reclamão, né? Eu acho que isso é do brasileiro. O brasileiro é... Tu pode ver, infelizmente, eu vou dizer que é ali uma massazinha. Por exemplo, tu desponta. Hoje eu sou o Silas Cabral aqui, não tem grande notoriedade. Então, beleza, ninguém vai ver nada, não vai falar nada. Aí eu desponto e vira alguém muito conhecido por alguma coisa, aí começa a aparecer. Exatamente. Não, é isso, aquilo e tal. Então você só é criticado quando você está em evidência. É uma coisa que natural, que falam, né? Que a árvore só é apedrejada quando ela dá frutos, né? Se ela não dá frutos, ninguém vai nem ligar para ela. Então eu já sou tipo, meio que preparado para isso, cara. Você pode não estar preparado 100% para tudo. Assim como o árbitro, cara, vocês ouvem cada absurdo. Em estádio, esses poucos jogos que eu já fiz, eu já ouvi tanta coisa em estádio. Eu fico, caramba, esses caras ouvem muita coisa. Já teve algum jogo que tu ficou com um cara que tu ouvia ele demais, a torcida mostra e tu fala, meu Deus do céu, eu só ouço aquele cara ali que tava quase te desconcentrando da partida? Não, assim... Porque quando você apita com um estádio um pouque mais cheio, não consegue ouvir, não consegue identificar, né? Uma situação ruim que, assim, que eu me recordo, foi recente, não sei se foi há 3 anos atrás, foi num jogo que eu acabei quebrando paradigma. Eu fiz um Águia e Remo Marabá, e aí um jogaço, a arbitragem tava regular no último minuto, né? O assistente, ele anula um gol do Águia que gerou muita discussão. Ia ser 2-1 pro Águia o jogo, né? E aí eu, por ser árbitro local, árbitro de casa, cara, foi uma semana eu recebendo porrada da imprensa, Ninguém, Silas, lembrava que quem anulou o gol foi o assistente.
Só lembrava do De Jonathan, cara. E assim, a imagem não era conclusiva, porque hoje a transmissão do Campeonato Paraense, as câmeras elas não são. Eu não entendo muito, mas na época pegaram uma imagem que a câmera estava aqui e a linha do impedimento aqui, sabe? Meio que diagonal. Sim. Dava a entender que estava em posição legal, mas para nós temos uma experiência um pouco maior, principalmente com VAR, né? Que eu tenho 4 cursos de VAR, eu analisando friamente, falei, uma jogada inconclusiva. O VAR nunca que ia conseguir traçar uma linha com a câmera usada pela TV A que é transmissão que detentora, estava né? gerando, né? A transmissora. Não ia nunca. E aí o que ia acontecer? Ia seguir a decisão de campo. Quando não tem imagem conclusiva, segue decisão de campo e a decisão foi tomada baseada no que o assistente assinalou. E aí, cara, foi uma chuva, velho. Como é que tu ficou essa semana? Pra tu andar na cidade. O que era pra ser, assim, perfeito, que foi perfeita a arbitragem durante todo o jogo. Não teve um reclamão, assim. Mas no último lance, teve essa situação. Você se comunica no ponto, tipo assim, cara, tu tem certeza? Tem, a gente fala. Tu tem certeza? Aí eu, não, tenho. E aí no dia o Galvão chegou no meio do campo, né? Bem incisivo. Aí eu falei, Galvão, bati no peito do assistente, assim, né? Esse aqui eu confio, né? Então, se ele errou, ele vai reconhecer que errou, mas na posição dele, ele tá convicto que havia infração de impedimento, né? E a gente acaba se blindando ali, porque se eu trabalhar com uma pessoa que eu não confio, o que é que vai adiantar, né? É claro que dentro da comunicação vai surgir, pô, tá bem posicionado, tem certeza, né? Sim. Agora, e na hora ele transmitiu muita confiança, né? Então tu vai com o cara, né? Se o cara transmite confiança pra ti. Não tem, a não ser que eu tenha outra visão do lance, né? Vocês podem, tipo, conflitar um ao outro, por exemplo, assim, tu marca uma coisa, o teu assistente marca outra, e ele fala, olha, eu tenho certeza. Aí tu anula o que tu ia fazer e tu cega dele, ou ele pode, enfim, interferir um no outro, como é que funciona isso? Tem uma hierarquia? Tem, a decisão final sempre é do árbitro. Se o árbitro falar, é isso aqui, dentro acabou. de uma equipe de arbitragem, inclusive com o VAR, decisão final sempre é do árbitro central. É por isso que quando se fala do VAR, se fala que o VAR sugere. Exatamente. Ele não determina. Ele sugere uma revisão. Ele, olha, dá uma olhada aí, vê o que tu acha. Sugiro um fio de review aqui pra você ver um possível cartão vermelho. Tu vai ver se tu concorda com... Exatamente. Porque ele tá te chamando, porque pra ele tem indícios de que é pra cartão vermelho. Então ele não vai te induzir no teu ouvido, não. Olha, se fosse ele eu não apitando, pode. eu ia... Ele não pode. Ele te fora sugere. do protocolo isso. Ele vai te falar, ó, Silas, te sugiro um fio de review, que é o nome em inglês, sugiro uma revisão para um possível cartão vermelho. Ponto. Pô, ele vai falar só isso, pronto. No tempo que ele vem para a área de revisão, eu posso falar com ele. E o que eu posso falar? Dar elementos da regra do jogo que embasem a decisão do VAR. Sim. Por exemplo... O porquê que ele parou uma partida para te chamar ali. Depois que eu convidei, ó, o jogador fulano de tal atinge com a trava da chuteira, acima do tornozelo, com uma intensidade alta e uma velocidade alta. Força excessiva. Pode falar mais nada. Se abstém. Aí é contigo. Aí ele tem que te dar a imagem, ó. Estou te dando essa imagem, a imagem em câmera lenta, a imagem em velocidade real, dá um ângulo, ele tem que dar até 3 ângulos para o árbitro tomar essa decisão. É o protocolar, entendeu? Vocês têm algum tempo que é estipulado pela CBF, porque o que eu observo nas transmissões, claro, o único jogo que eu transmiti com eu fazendo a transmissão e eu tendo acesso à imagem foi a final do Campeonato Paraense, né? E que não foi necessário a intervenção. A intervenção do VAR. Aí eu fico observando, comentarista e tal, pô, mas por que demora? Vocês têm algum tempo que é estipulado? Vocês têm que analisar em tantos segundos. Aí eles fazem uma comparação com a Premier e com a Champions League. Eu já vi, claro, bem análise rápida. O cara chegar, olhar assim,
e voltar. Mas já vi também dele ficar olhando e olhando, aí ia fingir, diz que ia pro campo, aí ele voltava de novo e olhava. Epa. Parece que tava numa dúvida também. Tem o tempo ou não? É o teu tempo. Silas, não tem, o protocolo não exige isso. O protocolo diz que você tem que buscar ser o mais breve possível, porém, analisar friamente as imagens para tomar uma decisão assertiva. Com o torcedor aqui gritando do ouvido, com o técnico, com tem o jogador. Brasil demora mais. Vai de lance para lance, cara. Né? Às vezes o direito de transmissão... Porque assim, você vai para um jogo de Série B, por exemplo, você tem um plano de câmeras. Na Série A é outro plano de câmeras. Na Série C, num jogo mais... é outro plano de câmeras, porque são transmissões diferentes. São. As geradoras que geram ali... Exatamente. Então, assim, às vezes você tem um ângulo que realmente está difícil de interpretar, né? Sim. E assim, a orientação é que você seja eficaz, né, na decisão final, saia de lá com toda a decisão formada, mas que não leve essa questão do tempo, da rapidez, para não passar batido, como já aconteceu em alguns casos, né? Da pessoa checar o tiro penal para um impedimento que não foi visto. Aí tomou a decisão lá, não viu o impedimento. Não, você... é o chamado de APP, né? Às vezes saiu o pênalti aqui ou o gol, só que tu limpou a jogada toda, tu varreu tudo. Será que não aconteceu algo bem aqui, ó? E até chegar lá, às vezes você olha só aqui, não, bora, volta no APP aqui. Aí você vai ver, tá em posse ainda, aconteceu nada aqui, aí eu vou pra lá. Enquanto isso, tem um monte de gente falando contigo. Não, aí, foi! E aí a regra do jogo, ela nos dá cartas, né, para sancionar, por exemplo. Você não vê esse alvoroço, não, volta a falar, é cultura. Fora de jogador em cima, fazendo bolo, né, no ar. Aqui, meu amigo. E aí você tem que aplicar o cartão, porque senão ele não pode invadir a área de revisão, ele não pode vir correndo atrás de você. Né? Então, tudo isso o árbitro tem que dosar também para não sair também distribuindo. Né? Tu já apitou em estádio com telão? Já. Fica tentado olhar pro telão, não? Porque no telão fica parecendo Só que é o seguinte... Aí o jogador, já vi jogador chegando, olha lá no telão, olha no telão. E o árbitro não olha. Não. Porque não é interessante, né? Dá uma olhada, não. Dá vontade de dar, mas... hoje, por exemplo, a decisão do VAR, as imagens que o árbitro está olhando lá na área de revisão, nos estádios que tem Mas eu falo antes. Porque antes fica passando lá. Não pode olhar no telão. Não é que não pode, mas não é interessante. Para não te influenciar na partida. Até porque, não sei se você já observou, às vezes ele passa uma vez que eu não sei se é orientação, mas ele não fica repetindo não, igual você vai olhar lá no telão, no jogo, por exemplo, de Série A e Série B, que você pode observar. Ele não vai ficar repetindo toda hora, não. É a imagem que o VAR vai usar. O VAR usa. Quando isso não é autorizado, nem replay eles passavam, assim, entendeu? Sim. Não tinha isso, não. Então, vai pro telão só o que o VAR tá vendo. Se o VAR tá analisando isso aqui, puxa a câmera lenta, né? Slow, looping. Aí vai em cima, vai embaixo. Aí entra um monte de especialista também para analisar junto com o VAR, tu sabe, né? Que tem um cara aqui, um operador, que fica do seu lado, né? Operador de vídeo. Aí o VAR e o AVAR. Aí esse camarada aqui só pode fazer o que esse aqui manda. Apesar de não saber nada do maquinário. Eu quero câmera tal. Quero em câmera lenta. Eu quero em velocidade normal. Tu só vai mandando ele fazer. Sim. A linha... Você consegue traçar ela no monitor, né? Mas se você não tiver habilidade, você pode pedir pro árbitro, o assistente ali de arbitragem. Então, Jonathan, para fechar, o nosso tempo já falaram, cara, eu sou apaixonado por isso, só por aprender. Tu vai ter que voltar futuramente com a gente. Volta, sim, cara. Volto, com certeza. Mas para fechar, eu queria que tu falasse de um jogo assim, que tu fala assim, pô, pra fechar... Tu cite o jogo que tu achou que tu foi muito bem. Tipo, pô, se quiser olhar no YouTube, pode dar uma olhada nesse jogo aí, que esse jogo eu fui muito bem. Cara, um jogo que eu fui muito bem foi o jogo
Um jogo assim, recente, um jogo de um grau de importância bem legal, foi o jogo do Vitória da Bahia e o Operário do Paraná, né? Na Série B. Série B, né? Foi logo a sair na primeira rodada lá em Londrina, fiz um grande jogo e na outra já tava, né? Me escalaram de novo. E assim, foi um jogo 0-0, mas um jogo assim com decisões assertivas, né? Decisões bem pontuais, né? Jogadores experientes. E a gente conseguiu levar de uma maneira bem assim tranquila, né? E assim, não posso deixar de falar do nosso campeonato também, né? Que nosso campeonato, eu tenho grandes jogos aí de semifinais. Eu nunca apitei final da Série A, né? Do Paraense, já fiz de Série B. Mas assim, jogos decisivos, né? Sim. De semifinais aí de 3 anos seguidos fazendo semifinais. Todos os jogos bem arbitrados, graças a Deus. Mas esse jogo do Vitória da Bahia e Operário foi um jogo que a gente termina o jogo assim e fala assim, cara, tá bem entregue, né? Tá aqui, comissão. Me escala em outro. Entendeu? Então, assim, foi um jogo muito, muito bacana. Uma equipe forte, né? A gente termina e entrega bacana. Como eu falei, vai ter que voltar, porque eu tenho muitas perguntas ainda para fazer, muitas dúvidas que eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem. Mas é isso. Dejonathan, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado por ter vindo. Obrigado por acreditar na nossa credibilidade. A gente é daqui de Marabá também. Sim. Todo mundo aqui de Marabá. O A1 Esportes é formado por uma equipe marabaense. E obrigado por acreditar no nosso trabalho, meu irmão. Valeu, Silas. Obrigado. E continue aí firme, forte, né? E agradecer o convite e dizer que estamos à disposição, né? Parabenizar você também, que a gente não tivemos uma oportunidade, mas vou te falar que a gente acompanha um pouco, né? De você ser pontual na sua transmissão, uma transmissão que todo mundo gosta, né? E fala com propriedade no assunto que você domina. Então, assim, parabenizo você, toda a equipe da A1 e continue fazendo esse grande trabalho aí. É nóis, meu irmão. Tamo junto. Pessoal de casa, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, seguir o nosso Instagram também, do A1 Esporte Brasil. Segunda-feira que vem a gente tá de volta, viu? Um abraço. Valeu!